Houve um tempo, nem tão distante assim, em que o portador de sofrimento mental que cometesse algum crime sofria duas condenações, a da própria justiça e a do abandono posterior em algum manicômio judiciário. Em Minas, há 10 anos, um programa tenta mudar essa situação. Os avanços do programa Pai PJ, que dá assistência a condenados portadores de sofrimento mental, são o tema do nosso programa de hoje. O Via Justiça é uma parceria da TV Assembleia com a Associação dos Magistrados Mineiros. Segregar os pacientes mentais em clínicas ou manicômios até bem pouco tempo atrás era a norma predominante, seja para as políticas de saúde, seja para as próprias famílias. No caso dos portadores de sofrimento mental que cometessem algum crime, a situação era ainda mais dramática. Além de segregados, eles eram também submetidos a toda ordem de abuso, sem qualquer chance de recuperação. A situação no geral já é um pouco melhor, e um programa do Tribunal de Justiça de Minas tenta há 10 anos implantar condições adequadas para que esses condenados cumpram sua pena em condições adequadas e sejam reabilitados para a sociedade. No programa de hoje, nós apresentamos um balanço desse programa e discutimos seus fundamentos e os próximos passos. Nossos convidados são a psicóloga Romina Magalhães Gomes, uma das coordenadoras do programa Pai PJ, e o desembargador Herbert Carneiro, da 4ª Câmara Criminal, que também integra a Câmara de Monitoramento e Fiscalização das Penas e Medidas de Segurança do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Doutor Herbert, muito obrigado pela sua presença aqui. Essa Câmara de Monitoramento das Penas e Medidas de Segurança, ela acompanha o cumprimento e a execução das penas no Estado inteiro, é isso? Bem, Manuel, não é uma Câmara, é um grupo de monitoramento que foi instalado agora pelo Tribunal de Justiça, através de uma portaria do presidente Sérgio Rezende, cumprindo uma recomendação do CNJ que determinou que os tribunais de justiça passassem a monitorar, acompanhar e fiscalizar não só as prisões, os presos, aqueles também sujeitos a penas e medidas alternativas, os egressos do sistema prisional e aqueles cidadãos sujeitos à medida de segurança. Então aí é que vai entrar exatamente o trabalho do Pai PJ. Perfeito. Doutora Romina, muito obrigado pela sua presença aqui. A senhora é psicóloga? Sim. Formada? Sou formada pelo UFMG, com mestrado também na área de psicanálise na UFMG. E a senhora está nesse programa Pai PJ desde quando? Desde o início dele, lá em 2001? Desde 2003, um concurso público que houve, né? E, eu fui diretamente trabalhar no Pai PJ, quando entrei no tribunal. Para abrir o debate aqui, nós vamos apresentar o programa Pai PJ a partir do resumo de um vídeo elaborado pelo próprio tribunal. Acompanhe. Em 2001, a Presidência e a Corregedoria do TJMG criam o Programa de Atenção Integral ao Paciente Judiciário Portador de Sofrimento Mental Infrator, com a função de encaminhar e acompanhar os pacientes judiciários junto à Justiça e às instituições de tratamento. A iniciativa se consolida através da parceria entre as diversas instituições, além da participação decisiva das famílias e comunidades envolvidas. A equipe interdisciplinar do Pai PJ é formada por psicólogos judiciais, assistentes sociais, assistentes jurídicos e estagiários em psicologia. Em 10 anos de funcionamento, o Pai PJ já acompanhou pouco mais de 1.000 processos criminais, sendo que 755 cidadãos foram acolhidos pelo programa. 489 casos já foram devidamente desligados do programa. Atualmente, 266 casos recebem acompanhamento. Desses, 210 estão em liberdade, realizando tratamento nas instituições substitutivas ao manicômio, morando junto aos familiares ou em residências terapêuticas mantidas pelo município. A eficiência do programa é comprovada pelo baixo índice de reincidência, menos de 2% em crimes de menor gravidade e contra o patrimônio e nenhum caso de crime hediondo. O programa ensina que as soluções para o tratamento do louco infrator exigem o comprometimento dos diversos atores envolvidos,
A loucura é capaz de ensinar ao direito uma gama variada de possibilidades do ser humano e deve ser tratada com respeito e dignidade, com o exercício dos direitos e a garantia de acesso aos serviços básicos de saúde e assistência social. Doutora Romina, eu gostaria que a senhora clareasse um pouco mais para a gente como é que é o funcionamento. O cliente do programa Pai PJ, vocês buscam esse cliente onde? Durante o processo, durante o julgamento ou após o término desse processo? Em que momento esse paciente se torna, vamos dizer, um cliente do projeto Pai PJ? Sim. No momento em que o paciente, né, o réu, no caso, tem um processo criminal. Então, quando ele entra no sistema da justiça, ele já pode ser encaminhado ao programa. E aí a gente vai produzir uma avaliação. Ele pode ser encaminhado por quem? Pelo juiz que está instruindo? Em geral, pelos juízes, né, criminais, mas também acontece de um familiar ficar sabendo da existência do programa, de alguém que está ali envolvido no tratamento daquele sujeito, nos encaminhar também. O próprio sistema prisional, né, que recebe aquele sujeito ali no primeiro momento e ele muitas vezes apresenta uma crise. Então, esse sujeito é encaminhado ao programa. Nós vamos produzir algumas entrevistas com ele, com os familiares, né, levantar os dados daquele caso para verificar se de fato ali há um sofrimento mental. Né, e com o intuito de subsidiar os juízes na condução, né, daquele processo ali. O Pai PJ é uma estrutura, o Poder Judiciário criou uma estrutura própria para atendimento a esses pacientes, com psicólogos, psiquiatras, etc., ambulatórios, ou não? Vocês apenas fazem a articulação com a rede existente? Nós fazemos a articulação, não é? A rede é a rede que existe na cidade, né? A rede de saúde mental, com todos os seus dispositivos, CERSAM, centros de convivência, são mais de 150 centros de saúde, né, hoje, residências terapêuticas na cidade, né, de Belo Horizonte. Então, é a estrutura existente na cidade, não é? Também a rede social, a rede de trabalho, não é? Então, o Pai PJ vai receber esses casos, né, começa o acompanhamento, procurando inseri-los nessa rede já existente na cidade. Segundo o que cada caso aponta, né? Cada sujeito vai ter aí um modo próprio de se tratar, que é possível para ele se conectar aí nessa rede da cidade. Doutor Herbert, no vídeo que o Tribunal de Justiça fez, eles usam uma frase lá que a loucura tem muito a ensinar ao direito, né? O senhor que trabalha nessa vara de execuções penais há muito tempo, qual que é a grande virtude, a primeira grande virtude desse programa Pai PJ na avaliação do senhor? Manuel, o sistema penal brasileiro, no que diz respeito a esse tipo de situação, que é do cidadão considerado na justiça inimputável, aquele que no momento do crime ou no curso do processo criminal a que responde, ou até mesmo depois da pena a que responde, já sujeito à condenação, ele sofre um transtorno mental. No sistema penal brasileiro, esse cidadão se sujeita a um incidente, né, e não pode, naturalmente, se sujeitar à pena privativa de liberdade. Há que se fazer a substituição da pena privativa de liberdade por uma chamada, na lei, medida de segurança, que pode ser de tratamento ou de internamento. Agora, o sistema penal brasileiro sempre partiu do princípio da presunção de periculosidade dessas pessoas, de achar que essas pessoas, boa parte delas são perigosas. E são irrecuperáveis. São irrecuperáveis e, a princípio, que teriam que ser alijados do processo social. Por isso, a medida de internamento é a que mais ocorre. O Pai PJ, nessa experiência longa de 10 anos, é um programa que, particularmente, eu, como juiz da vara de execução, posso dizer que tenho a felicidade de pertencer ao Judiciário Mineiro. Uma das razões é pela existência do Pai PJ ao longo desses 10 anos de prática.
trocar a presunção de periculosidade, é isso que o PAI-PJ faz, pela presunção de sociabilidade dessas pessoas. Doutor Ebert, mostrar que elas são passíveis de resgate de cidadania, que não precisa tão somente alijá-las e julgá-las dentro do manicômio, que é possível recuperá-las. Eu vou pedir para o senhor detalhar isso no próximo bloco. Nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida.